Você passa horas estudando e mesmo assim não consegue guardar aquelas informações, não consegue aprender aquilo que você estuda. Parece que todo aquele tempo que você passou estudando, você não conseguiu aprender nada. Vem comigo que eu vou te mostrar como que você vai estudar menos e ainda assim vai conseguir aprender muito mais. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende isso aí de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência e Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar essa forma de estudar e, consequentemente, aumentar seu desempenho. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Então já se inscreve aqui que tem muito vídeo, tem muito conteúdo que vai te ajudar em relação aos estudos. Bom, mas sem mais delongas, como que eu estudo menos e, consequentemente, aprendo mais? Um dos problemas muito grandes que todos os estudantes passam é que a maioria aqui não foi ensinado a estudar. Então, o que que acontece? A maioria acha que os métodos que tem espalhado aí pela internet são os melhores e que para isso vai ajudar eles e que eles precisam estudar 8 horas, 9 horas e que isso vai ser suficiente para que eles aprendam. Isso é um erro muito grande, porque quando a gente está falando sobre estudo, a gente não está falando sobre necessariamente quantidade, mas quando a gente está falando sobre um estudo que é efetivo, a gente está falando sobre um estudo de qualidade. E isso tem muita diferença. Um estudo de qualidade não precisa ser necessariamente estudado em 8, 10 horas por dia. Não precisa. Um estudo de qualidade pode ser feito em 2 horas do seu dia. Isso é um ponto muito interessante porque o que vai diferenciar um do outro é a forma como você vai estudar. E aí que já vem o primeiro ponto que eu considero ser o principal. Você não precisa estudar muito todo dia, você só precisa estudar um pouco a cada dia. Isso é um conselho até que eu li no livro do professor Pierre Luigi. Eu já sabia que isso era uma coisa relevante, que isso era uma coisa importante. É que você não precisa estudar mais de 7 horas, mais de 8 horas todo dia para que você consiga aprender. Você pode estudar ali 2 horas todo dia, mas desde que você seja constante e que você seja estratégico na forma que você está usando para aprender, você consegue estudar muito menos e aprender muito mais. E é isso que vai diferenciar você de um estudante que se mata de estudar para um estudante que estuda pouco, mas consegue aprender. Você estudar um pouco a cada dia. Tá, Igor, eu já entendi que eu preciso estudar um pouco a cada dia, mas qual vai ser a estratégia que eu vou fazer para que eu otimize esse tempo que eu tenho? A primeira coisa que você tem que entender é que 1 hora para que você consiga entender um conteúdo é mais do que suficiente. E o que que você precisa fazer? A forma como vocês geralmente estudam é que faz com que vocês não consigam aprender. E qual que é a metodologia que a maioria usa aqui? Ler, reler, ler, reler, ler e reler, e ler e reler até aquele conteúdo entrar. E o estudo não funciona dessa forma. Como que funciona um estudo efetivo para que você consiga aprender qualquer conteúdo ali em 1 hora? Você precisa necessariamente, primeiro de tudo, começar pela base. Ninguém consegue aprender um conteúdo sem antes ter uma base. Ou seja, se você não tem a base da matéria, se você não tem um princípio daquele conteúdo, você precisa começar por aí. Então, por exemplo, se eu vou estudar um tópico novo lá, por exemplo, para a faculdade, eu vou estudar sobre a circulação sanguínea. Vamos dizer que é esse o tema. O que que eu vou fazer? Eu vou começar pelo princípio. Eu sei que é uma circulação, eu sei que é uma veia, eu sei que é uma artéria, eu sei como que funciona o processamento do coração, qual é a função, quais são os tipos. Tá vendo que essas são perguntas e dúvidas básicas? É por aí que você vai começar. Você vai começar estudando esse tema. E você não precisa ficar relendo muitas vezes. O que que você precisa fazer? É ler primeiro, a primeira vez, com atenção para tentar identificar mais ou menos o que é o texto. E a segunda vez você já tem que ler buscando essas respostas para essas perguntas que você está tendo. Então, por exemplo, o que é uma veia? O que é uma artéria? Como funciona o fluxo do sangue? E aí você vai começando, através dessas dúvidas, dessas perguntas que estão surgindo na tua cabeça, você vai começando a buscar isso no texto. Então, ao invés de só ficar lendo, lendo e relendo, você vai começar a buscar responder as perguntas que estão na tua cabeça. Então, qual é o funcionamento do sangue? Do que ele é composto? Como que ele é? Aí você vai buscando através dessas perguntas, vai buscando essa resposta. E conforme você vai respondendo isso, você vai preenchendo o seu cérebro de conhecimento. Então você vai criando, vamos dizer assim, um brainstorm de ideias daquilo que é o conteúdo. E isso já é a primeira fase que você consegue fazer em 1 hora. Se você criar as perguntas e começar a buscar esse conteúdo no texto, você já consegue tirar muita dúvida e consegue já aprender muito mais. Agora, o que é o segundo fator que faz com que você aprenda muito mais? É a prática do conteúdo. Uma coisa que ninguém te fala,
e que é considerado um dos métodos mais relevantes é a prática daquilo que você aprende. Então você, primeiro, aprendeu aquele conteúdo, tirou todas as dúvidas que você tinha sobre a matéria, entendeu como que funciona aquilo. Como que você me explicaria esse assunto? Você conseguiria me dar uma aula sobre isso? Se você conseguisse me dar uma aula, como que você me explicaria essa matéria? E aí que vem o ponto. Quando você pratica sobre o estudo, você vai perceber que algumas informações foram bem consolidadas e você consegue explicar naturalmente, consegue ser didático na explicação, e outras você não consegue explicar. E exatamente nessas outras que você não consegue explicar, são as matérias que você precisa voltar e reestudar. E aí que vem o ponto da sacada. Você não precisa gastar 7, 8 horas relendo, estudando muito aquele conteúdo. Você estuda otimizado, tirando aquelas dúvidas, entendendo bem o conteúdo e tirando aquilo que. E tirando aquele ponto que você não conseguiu compreender direito. E quando você está explicando, você consegue tirar essa dúvida de eu entendi essa parte da matéria, se eu não conseguir explicar, eu preciso revisar. E aí que você consegue preencher lacunas e ainda conseguir entender o conteúdo. Então isso você consegue fazer ali em 1 hora e meia, no máximo 2 horas. E aí isso vai fazer com que você já estude menos e aprenda uma matéria grande em pouco tempo. E aí que vem o terceiro ponto, que é um erro que a maioria aqui comete, que é gastar horas e horas fazendo um resumo. Você não precisa fazer isso. O resumo é muito distorcido o princípio do resumo, mas a função do resumo, que é que eu vou te falar, é que o resumo ele tem a função de ser um complemento de estudo. A maioria aqui comete o erro do que não aprende o conteúdo direito ali no livro e na base, e aí fica relendo e copia o que está escrito do livro e cola no resumo. Isso não é resumo, isso é copia e cola, isso é outra coisa. Isso é você pegar um conteúdo que você acabou de ler e colar. Isso é diferente. Resumo é você pegar aquele conteúdo que você já entendeu, que você já absorveu o conteúdo, e pegar e adicionar informações que ali são relevantes que você precisa talvez relembrar caso você esqueça. Então, isso é fazer um resumo. Isso é fazer um estudo de forma efetiva. Isso é estudar menos e aprender mais. Tá vendo que quando eu tô falando, se eu vou colocar só as partes que eu achei importantes no meu resumo, eu vou otimizar muito mais tempo. Você vai fazer esse resumo em 10 minutos. Eu julgo no máximo 20 minutos. Então tá vendo que você consegue fazer um estudo mais enxuto, mas mesmo assim não fraco de conhecimento, você consegue fazer um estudo completo em pouco tempo. Tá vendo que não é a quantidade de horas que você está gastando fazendo aquilo, é a estratégia que você está utilizando, é isso que faz com que você aprenda muito mais em pouco tempo. Então é isso que faz com que você consiga alavancar os seus estudos. E aí vem o meu último conselho, que eu julgo ser um dos principais que você tem que levar na tua vida, é que não adianta você ficar buscando vários métodos, várias estratégias diferentes, sendo que você não faz o básico bem feito, que é entender, compreender como que funciona aquele conteúdo. A partir disso, eu criar perguntas, criar dúvidas e tentar explicar esse conteúdo, ou seja, praticar aquilo que eu aprendi e depois colocar um resumo. É simples. O estudo não precisa ser uma coisa que leva muito tempo, que é maçante, que você passa horas e não consegue aprender. Então, esse é um ponto muito importante. É que a maioria aqui quer ficar buscando hackzinho, quer ficar buscando estratégias rápidas de aprender o conteúdo, mas não faz o básico bem feito. Se você quer aprender rápido, faz bem feito. Uma coisa que eu sempre ouvia e que isso me marca muito é que o básico bem feito sempre funciona e fazer bem feito não precisa ser refeito. Isso é um ponto muito importante. Quando você estuda uma matéria da forma correta, faz aquilo, aprende bem aquele conteúdo, você não precisa reestudar aquela matéria, porque aquilo já está aqui na tua cabeça. Isso é um ponto muito importante que a maioria passa na escola. Não aprende o conteúdo ali bem feito, e daí depois quando chega na faculdade, no concurso, no vestibular, tem que ficar reestudando, porque não fez aquilo bem feito. Então faça uma vez, mas faça bem feito, para que aquilo fique armazenado e guardado na tua cabeça. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar sua forma de estudar, então eu sugiro você se inscrever se você ainda não é inscrito, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar em relação aos estudos. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, que tá aparecendo aqui pra vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre tô respondendo caixinha de perguntas e também já está aberta a lista de espera pro MIP. Para quem não sabe o que é o MIP, MIP é o meu método de estudo, onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta, estudando menos e aprendendo muito mais, melhorando foco, concentração e memória. Então lá eu te ensino como que você se torna um estudante autônomo, sem depender de ninguém, que você consiga aprender de uma forma mais fácil, mas não empobrecida. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo.
Tchau!